Vamos mergulhar em 5 desaparecimentos que até hoje dão um nó na cabeça de qualquer um. São histórias que mostram como uma pessoa pode, assim, num piscar de olhos, simplesmente deixar de existir. Pensa só no desespero. Não tem nenhuma pista, nenhum fio para puxar, nada. É um pesadelo real, onde a falta de respostas talvez seja até mais aterrorizante do que a verdade, seja ela qual for. É exatamente esse o território que a gente vai explorar agora. Casos em que cada nova pista parece que só afunda mais o mistério e a única coisa certa é a incerteza. Vamos lá! Para começar, vamos ver algumas cenas de crime que contam histórias bem confusas. Sabe, pistas que até apontam para violência, mas que ao mesmo tempo sugerem algo muito, mas muito mais estranho. A vida de Joan Rich parecia um roteiro de filme. Uma casa tranquila no subúrbio, um marido, 2 filhos pequenos. Mas numa tarde de outubro de 1961, enquanto o marido viajava, essa paz toda foi completamente destruída. A sequência dos fatos é de arrepiar. A filhinha da Joan volta para casa e encontra o irmão mais novo sozinho, dormindo. A mãe sumiu. Um tempo depois, algumas pessoas dizem ter visto uma mulher desnorteada, talvez a Joan, correndo pela estrada, parecendo ferida. O que diabos aconteceu dentro daquela casa? E é aqui que o mistério fica denso de verdade. Porque de um lado a gente tem uma cena de crime que parece clássica, sangue espalhado, telefone arrancado da parede. Do outro lado a gente descobre que Joan era obcecada por livros sobre desaparecimentos. Então fica a dúvida, ela foi vítima de um crime brutal ou foi a arquiteta do próprio sumiço? E aqui vem o detalhe mais bizarro de todos. Um pouco antes de sumir, a Joan pegou mais de 25 livros na biblioteca sobre assassinatos e desaparecimentos. 25! Esse fato muda toda a perspectiva do caso, não acha? Agora a gente dá um salto para 1995. Missy Murray, uma garota de 16 anos, diz que vai pro ensaio da banda e nunca mais volta. A primeira suspeita de todo mundo? Uma adolescente que fugiu de casa. A verdade era bem mais sombria. O caso da Misty é um labirinto de teorias. Primeiro, não tinha ensaio de banda nenhum. Depois, o pai adotivo vira o principal suspeito de assassinato, vai a julgamento, mas acaba absolvido. E para complicar, começam a surgir boatos de que a Misty estava viva, mas metida com drogas. Cada pista levava para um beco sem saída. Agora, a gente entra numa categoria de casos que é, talvez, ainda mais frustrante. E se a pessoa desaparecida fosse vista várias vezes, mas nunca pudesse ser encontrada de fato? É como se fossem fantasmas andando entre nós. Bridget Pendley era enfermeira, era mãe, mas estava passando por uma fase muito difícil, lutando contra vícios. Ela acabou se tornando moradora de rua e foi vista pela última vez em São Francisco em 1997. A família já tinha perdido as esperanças, até que, anos mais tarde, uma figura bem misteriosa começou a ser vista na cidade. Anos depois do sumiço, começa a circular uma história sobre uma mulher enigmática nas ruas de São Francisco. Uma figura triste, que logo ganhou o apelido de La Llorona, em referência à lenda mexicana da Chorona. Essa mulher tinha as mesmas tatuagens tribais no rosto que a Bridget tinha, e segundo os relatos, ela parecia estar sempre chorando. A família da Bridget tinha certeza, era ela. Mas, numa reviravolta cruel do destino, La Llorona também desapareceu antes que alguém pudesse confirmar a identidade. A esperança virou pó mais uma vez. Em 1991, Gordon Collins estava pescando no México quando uma tempestade violenta virou o barco dele. As equipes de resgate acharam o barco e os corpos de outras pessoas que estavam com ele, mas o corpo de Gordon, nada. Só que a história não acaba aí não. Num vilarejo ali perto, apareceu um americano totalmente desorientado. Ele atendia por Gord. Um dia ele foi preso por roubar comida e quando arrumaram um tradutor, ele se apresentou como Gordon. A família dele foi correndo pro México, mas ele já tinha sumido de novo. Imagina o desespero, chegar tão perto e nada. René Lamanna estava passando por um momento muito delicado. Depois de um colapso mental, ela fugiu de casa vestindo apenas um roupão de banho. O roupão foi achado, a René não. A teoria mais forte no caso dela é algo chamado fuga dissociativa. É uma condição psicológica super rara em que um trauma é tão forte que a pessoa basicamente esquece quem é, apaga a identidade, o passado e começa uma vida do zero, sem nem saber, será que foi isso que aconteceu com a René? Décadas se passam e aí, em 2014, uma pista incrível aparece. Uma mulher chamada René Lema surge na Virgínia procurando ajuda para encontrar a família.
A semelhança com a Renée era impressionante. Mas parece uma maldição, a história se repete. Antes que a família dela pudesse encontrá-la, a mulher sumiu de novo. E no fim, a gente volta sempre para a mesma encruzilhada. Foi assassinato? Foi uma fuga muito bem planejada? Ou foi algo completamente diferente? Uma pane na mente? Esses casos nos deixam com muito mais perguntas do que respostas, e mostram que a verdade, às vezes, é bem mais estranha que a ficção.